Marinha, a pergunta é a seguinte: a política, na verdade, é muito maior do que os partidos. Você fala em sonho, mas para quem não está aqui e não acompanha esse movimento, para o eleitor que depositou lá na urna a confiança na sua candidatura e na do Guilherme, como se traduzir essa nova forma da Marina fazer política? Eu acho que a gente não deve criar a ilusão da velha liderança, que já sabe de tudo e ainda sabe do resto. Que já fez tudo e que sabe do resto. Não, nós estamos vivendo um processo de construção. E na construção social, na arquitetura social, todas as tentativas de planejar com começo, meio e fim aquilo que a trajetória humana deu num tremendo fracasso. Porque o homem, ele pode ser previsível até certo ponto. E o que nos faz belos e ricos é a imprevisibilidade. Talvez não ficar submetido a uma estrutura, como estamos fazendo aqui. Dando jeitinhos para poder ter uma legenda em 2012 para os nossos candidatos, ou dando jeitinhos para em 2014 ser candidata de novo. Isso sim, seria a velha forma de fazer política, o previsível. Ficar na situação que estamos hoje é dizer para as pessoas que só vale a pena se de fato for para fazer algo que seja transformador. Queria fazer uma pergunta para a Marina, não como política, mas como pessoa. Não se um outro mundo é possível, mas se esse mundo é possível e de que forma? Pergunta complexa essa para a minha pessoa. Eu acho que esse mundo é possível porque um outro mundo é possível. Se não fosse assim, seria impossível viver nesse mundo. Não é uma tendência esse movimento se tornar um partido? Quando nós discutimos que não iríamos nos apressar, nos assodar para fazer um partido, porque tinha as eleições de 2012, é porque nós queríamos ter o tempo para metabolizar tudo isso. E, nesse metabolismo de discutir, não se faz um partido para concorrer às eleições. Eleição faz parte do processo, não é o processo em si. Se os partidos que discutiram tanto em bases teóricas, filosóficas, humanistas e etc., Verde, está dando no que está dando, imagine fazer um partido de forma extemporânea, pensando só em eleição. Não. É claro que o horizonte e a possibilidade como possibilidade está colocada, mas vai depender do que formos capazes de estarmos construindo nesse processo que vamos nos expor. As pessoas estão discutindo reformar o sistema político. Lamento, mas eu acho que isso não é possível. Nós temos que reinventar a política. É esse movimento que nós estamos fazendo aqui agora. A senhora é candidata? Já se coloca assim como candidata? Não vou engessar a minha vida a priori numa expectativa induzida, engendrada para ser a candidata. Eu estou me expondo a um processo e quero ver, como sujeito, como indivíduo, como pessoa, aonde é melhor a minha contribuição. Uma das críticas que é feita em relação a esse movimento desse grupo do PV é que a senhora teria entrado no partido só para se candidatar à presidência da República. O fato da senhora sair do partido menos de um ano depois da candidatura à presidência não reforça essa crítica? Quando eu entrei no PV, Alfredo diz que está se licenciando, e ele achava, inclusive, que deveria lutar mais, porque ele foi avalista do compromisso para a minha filiação de que faríamos uma revisão programática e de que fazíamos uma reestruturação do partido. Isso veio, em primeiro lugar, como condição para a filiação, e não que eu fosse a candidata. Eu poderia nem ser a candidata e entraria no PV do mesmo jeito para essa agenda de colocar a questão da sustentabilidade na centralidade do Brasil, como política, como visão de desenvolvimento, e a busca de uma ferramenta que rompesse com o aprisionamento da política
as fronteiras dos partidos que se transformaram em máquinas do poder pelo poder. O Partido Verde fez, e ainda em 2008, uma reunião, decidiu que ia ter uma candidatura própria e depois procurou a Marina para convidá-la a ser sua candidata à presidência da República. A Marina aceitou se filiar ao partido, num primeiro momento, para depois, dentro do partido, ver se, de fato, desejava ou não ser candidata e, conjuntamente, se chegou a essa decisão. E, quando ela se filiou, de fato, se filiou em cima de uma visão de partido, do que seria o partido no futuro. E o partido, talvez em pânico, prisioneiro do seu próprio sucesso, isso aí Freud explica, essas situações, não foi capaz de construir em cima do sucesso. Fugiu de ser bem-sucedido. Claro que aí tem uma série de questões, são mais de natureza pessoal individual, um coletivo minúsculo, uma executiva de 58 pessoas, formada na base da cooptação, com uma série de interesses subalternos, não teve a grandeza de perceber o que tinha acontecido no país. Ficaram olhando para os seus próprios umbiguinhos, e os seus umbiguinhos são muito pequenos.